Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou resolver com você essa questão de raciocínio lógico de um concurso recente. Se os filhos de atletas sempre são atletas, então os pais de... Alternativa A, atletas sempre são atletas. Alternativa B, os pais de atletas nunca são atletas, e assim por diante. Então, cada alternativa aqui deve ser começada com os pais de, tá? Para não repetir em cada uma das alternativas, foi escrita aqui no começo. Então, o que você quer aqui? Você quer saber qual dessas alternativas é necessariamente verdadeira, qual delas não pode ser negada, qual delas, quando é negada, contradiz isso que está aqui em vermelho. Isso que está aqui em vermelho é uma afirmação que você deve considerar como verdadeira. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai reescrever cada uma dessas alternativas de uma outra maneira. Vamos ver essa primeira aqui, ó. Os pais de atletas sempre são atletas. Vamos reescrever essa alternativa da seguinte forma. Então vou colocar aqui, ó, item A. Em vez de escrever os pais de atletas sempre são atletas, eu vou escrever assim: todo pai de atleta é atleta. Perceba que dessa maneira eu estou dizendo a mesma coisa que o item A. E agora eu vou negar essa frase. Vou negar que todo pai de atleta é atleta. Então eu vou dizer que algum pai de atleta não é atleta. E agora aqui eu vou identificar quem é pai e quem é filho aqui, olha só. Algum pai de atleta não é atleta. Então aqui vai ser o filho. Vou identificar quem é filho e quem é pai. Filho e aqui o pai. Então observe que aqui está falando o pai não é atleta e o filho é atleta. Será que essa negação aqui está entrando em contradição com essa afirmação? A afirmação é: os filhos de atletas sempre são atletas. Então aqui, os filhos de atletas, os pais aqui são atletas. Essa afirmação aqui em vermelho, que você vai tomar como um fato, ela diz respeito a pais atletas. E isso que a gente obteve aqui não está falando sobre pai atleta, está falando sobre pai não atleta. E sobre isso aqui a gente não pode dizer nada. Essa afirmação que está aqui, ó, essa última que eu escrevi, ela não está em contradição com essa primeira, porque elas não têm nenhuma relação. Essa aqui está falando sobre filhos de atletas, então os pais são atletas, e essa aqui está falando sobre pai que não é atleta. Então elas não têm nenhum tipo de relação. Então essa afirmação aqui, que é a negação de A, ela não contradiz isso que está em vermelho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a alternativa A não é necessariamente verdadeira. Quando você nega ela, você não obtém uma contradição com esse fato aqui em vermelho. Então, não sendo necessariamente verdadeira, não é a opção que a gente está buscando. Então aqui eu já vou descartar a alternativa A e vamos seguir a mesma ideia para analisar a alternativa B. Então a alternativa B diz: os pais, essa parte aqui sempre vai estar repetindo, os pais de atletas nunca são atletas. Como que eu posso escrever isso de outra maneira? Usando todo ou nenhum. Ó, os pais de atletas nunca são atletas. Então, nenhum pai de atleta é atleta. Essa é uma maneira alternativa de escrever o item B. Uma maneira mais fácil de negar. Então agora eu vou negar essa alternativa B. Como que eu nego que nenhum pai de atleta é atleta? É dizendo que algum pai de atleta é atleta. Agora eu vou ver se essa afirmação que está sendo feita aqui, que é a negação da alternativa B, entra em contradição com o fato de que os filhos de atletas sempre são atletas. Então vamos identificar quem é pai e quem é filho aqui, ó. Algum pai de atleta. Então pai de atleta, aqui está o filho, ó. Filho está aqui, e aqui está o pai. Aqui está dizendo que algum pai de atleta é atleta. Então aqui o pai é atleta e o filho é atleta. Isso está em contradição com o que está escrito aqui em vermelho? Não.
pai é atleta e o filho é atleta. Então, não B, a negação de B, não está em contradição com esse fato. Então não tem nenhum problema em negar a alternativa B, o que significa que a alternativa B não é necessariamente verdadeira. Então ela não é a alternativa que a gente está buscando. Descartamos então a alternativa B e vamos agora analisar a próxima, a alternativa C. A alternativa C está dizendo: os pais de não atletas sempre são atletas. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que todo pai de não atleta é atleta. Será que essa afirmação aqui é verdadeira? Será que eu posso negar ela? Será que ao negar essa afirmação eu vou encontrar uma contradição com o que está aqui em vermelho? Vamos analisar isso. Vamos escrever a negação de C. Vou negar que todo pai de não atleta é atleta. Então isso é dizer que algum pai de não atleta é não atleta. Vamos identificar aqui quem é pai e quem é filho. Algum pai de não atleta. Então aqui está o filho. O filho é não atleta. Filho. E aqui é o pai. Então aqui você tem pai não atleta. Da mesma forma que no item A, isso aqui não tem nenhuma relação com o que está aqui em vermelho. Então não tem nenhum problema em você negar o item C. Não tem nenhum problema em escrever isso aqui. Quando você escreve algum pai de não atleta é não atleta, você não está contradizendo o fato de que os filhos de atletas sempre são atletas. Então você pode escrever isso aqui. Mas como isso é a negação da alternativa C, então não tem nenhum problema em negar a alternativa C, portanto a alternativa C não é necessariamente verdadeira. Por isso, a gente vai desconsiderar essa alternativa como a correta. Vamos agora analisar a alternativa D. A alternativa D está dizendo o seguinte: os pais de não atletas nunca são atletas. Ou seja, nenhum pai de não atleta é atleta. Vamos escrever isso. Então o que a gente quer saber é se essa afirmação é necessariamente verdadeira. Em outras palavras, a gente quer saber se a gente não pode negar essa afirmação. Vamos lá, vamos negar essa afirmação. Vamos colocar aqui não D. Vamos ver o que aparece aí. Nenhum pai de não atleta é atleta. Negando isso, a gente conclui que algum pai de não atleta é atleta. Vamos lá, vamos ver se essa afirmação está ou não em contradição com o fato de que os filhos de atletas sempre são atletas. Vamos identificar pais e filhos aqui. Algum pai de não atleta. Então aqui não atleta é o filho. É atleta. Então aqui você tem o pai. Então aqui você tem pai atleta e filho não atleta. Será que isso está em contradição com essa afirmação? Vamos lembrar, a afirmação é: os filhos de atletas sempre são atletas. O que você obteve aqui? Pai atleta e filho não atleta. Aqui você tem uma contradição com essa afirmação. Porque aqui você tem pai atleta e filho não atleta. E aqui está dizendo que filho de atleta sempre é atleta. Tá bom? Então o que significa? Você não pode escrever isso aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui é o quê? É a negação do item D. Conclusão, o item D não pode ser negado. Uma vez que você assume que essa afirmação aqui é verdadeira, você não pode negar a afirmação D. A afirmação D é necessariamente verdadeira. Então, por essa razão, a alternativa D é a correta. Tá bom? É assim que você pode resolver esse tipo de questão. Para a gente finalizar, vamos analisar esse item C. A gente já sabe que o item E, a gente já sabe que ele não é o correto, mas vamos ver aqui uma análise rápida desse caso. Ele diz o seguinte: os pais de atletas quase sempre são atletas. Essa alternativa aqui é uma que você nem sequer precisa analisar. Óbvio que a gente não vai analisar, porque a gente já encontrou a alternativa correta, mas mesmo que ela tivesse aparecido antes
da correta, você não precisaria analisar ela com cuidado, porque aqui tem essa expressão aqui, ó, quase, tem essa palavrinha aqui, ó. Quando ele fala assim, que os pais de atletas quase sempre são atletas, ele está dizendo que algumas vezes são atletas e outras vezes não são atletas, ou seja, na verdade ele não está te dizendo nada. Então essa alternativa aqui nunca vai ser a correta. Nesse tipo de exercício, nesse tipo de questão, quando aparecer coisa assim, você já pode descartar, porque a lógica proposicional não lida com esse tipo de situação. Observe que em todos os outros casos, você vai ter sempre ou nunca. O único em que aparece quase sempre é esse item aqui. Quando aparecer isso, você pode descartar essa alternativa. Tá bom? Então eu vou deixar aqui para você um outro exercício bem semelhante a esse, também cobrado num concurso recente, para você tentar fazer. E aí eu quero que você comente aí se você teve dificuldade para fazer, se você conseguiu fazer, tá? Pode tentar fazer dessa maneira, utilizando essa ideia que eu usei aqui. Não é a única maneira de resolver esse tipo de exercício, mas eu acredito que é a mais fácil, mais tranquila. Você reescreve cada uma das afirmações usando todo ou nenhum, conforme ele vai estar dizendo sempre ou nunca, tá? E aí você nega a afirmação. Se você negar e obtiver uma contradição com o fato que é tido como verdadeiro, então é porque você não pode negar. E aí se você não pode negar, então essa afirmação é necessariamente verdadeira e ela representa a alternativa correta, tá bom? Então eu vou deixar aqui no quadro essa questão para você tentar fazer. Então é isso, eu vou deixar aqui uma questão bem semelhante à anterior, também é uma questão de concurso público, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com o PDF. E aí você pode tentar resolver da mesma maneira que eu fiz, tá bom? Se você entendeu, se você gostou, você pode deixar um like aí, pode se inscrever no canal, sempre tem vídeos novos aí aparecendo. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.